Bom dia. Hoje a gente fala os problemas de otimização. Bem, problemas de otimização são aqueles problemas clássicos das aplicações da matemática, do cálculo, em que você quer construir algo, você quer fazer algo. Claro que na hora de construir qualquer coisa sempre se pensa em vários fatores, né? Um fator é a segurança, tá? É para isso que a gente estuda, que a gente quer fazer a coisa bem feita. O outro fator é o menor custo, tá? Então esse menor custo, para fazer uma mesma coisa, isso se chama otimizar, tá bom? Aproveitar o máximo daquilo, tá? Então você precisa, por exemplo, na hora de construir uma ponte para atravessar um certo rio, um certo lago, você precisa primeiro encontrar o espaço onde aquele rio ou aquele lago seja mais estreito, né? Mas não adianta se for estreito naquela região, mas se for uma região montanhosa, você vai ter sérios problemas para construir as estradas de acesso, né? Então seria um problema. Então sempre você tem que pensar nos custos, né? De como é que você vai fazer isso. Então é daí que surgem os problemas de otimização. Hoje a gente faz problemas básicos que nos fazem compreender como resolver esses casos, tá? Então vamos lá. Então, problemas básicos. Primeiro problema. Determine a altura do cilindro circular reto de volume máximo inscrito na esfera de raio R. Então, você quer colocar um cilindro, tá? Você quer colocar um cilindro dentro de uma esfera, tá bom? Então, esse é o nosso problema 1. Você tem uma esfera, tá? E dentro dessa esfera, tu queres colocar um cilindro. Tá bom? Tá aí o cilindro aí dentro da esfera. A pergunta é: determine a altura do cilindro circular reto de volume máximo inscrito na esfera de raio R. Tá? Olha para cá. Então, ó, essa esfera tem um certo raio, tá bom? Vou chamar de Rzão. Esse é o raio da esfera. Eu quero saber qual é a altura desse cilindro que ele tem o maior volume, tá? Observa que quanto maior for a altura, menor é o raio da base do cilindro, né? E da mesma forma, se eu aumentar o raio da base, eu diminuo a altura, tá bom? Então a pergunta é: quem é o cara que me dá o volume máximo? Tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer o seguinte, ó. Vamos para o volume do cilindro. Bem, um problema desse, tu precisa do volume do cilindro, porque tu queres maximizar o volume. O que tu acha que tu tem que saber? Tem que saber calcular o volume de um cilindro, certo? Então não venha querer me dizer que você tem que ficar decorando coisinhas, porque isso é uma coisa básica, obrigatória, que tu não pode esquecer. Tá? Isso é uma informação clássica, tu tens que saber isso. Então tu tem que saber de cara aqui o volume do cilindro. Vamos lá. Como se calcula o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Mas quem é essa base? πr². Então esse volume do cilindro é πr² vezes a altura. Então nota que esse volume ele depende do raio e depende da altura. Então é uma função de duas variáveis, tá? Precisa dessas duas variáveis aí, do raio e da altura. Vamos pensar o seguinte, ó, a gente não quer que tenha duas variáveis, tá? E ele está pedindo quem é a altura desse cilindro. Então vamos tentar descartar o raio. Vamos tentar não depender do raio. Vamos pensar aqui, ó. Primeiro comentário que eu fiz para vocês. Se eu aumento a altura, o que acontece com o raio? Ele diminui. E se eu aumento o raio, o que acontece com a altura? Diminui. Então, um está atrelado ao outro. Então, só preciso de um. Porque o outro obriga
o outro parâmetro. Tá? Então, só preciso de um dos parâmetros. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar esse centro a esse ponto de tangência. Tá? Quanto mede esse tamanho? O raio de quem? Da esfera. Deixa aí. Agora, eu vou pegar esse centro aqui e vou ligar aqui. Quanto mede esse tamanho? Raio da base do cilindro. Então, vou chamar de Rzinho. Tá bom? Quanto mede esse tamanho bem aqui? Quanto mede esse tamanho? A metade da altura. Tá? Porque o cilindro é simétrico, certo? Ele não é deformado em cima. Então, isso aqui é a metade da altura. Tá bom? Então, o que você acha que eu vou fazer aqui nesse triângulo? Teorema de Pitágoras, né? Então, vai ficar Rzão ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais a altura sobre 2 ao quadrado. Olha lá, Rzinho ao quadrado está aqui, ó. Então, vou passar esse cara para cá. Então, vai ficar, ó, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado sobre 4 é igual, aliás, Hzinho ao quadrado sobre 4, isso é igual a Rzinho. Olha, onde tem Rzinho ao quadrado está bem aqui, então vou substituir. Então, o volume agora vai depender só da altura, é igual π. Quem é Rzinho ao quadrado? É isso aqui, ó. É Rzão ao quadrado menos Hzinho ao quadrado sobre 4 vezes a altura. Tudo bem? Agora tem o volume só depende da altura. Tá? Então vai ficar volume é igual, olha, H vezes esse, vai ficar π Rzão ao quadrado H menos esse vezes esse, vai ficar π sobre 4 vezes H ao cubo. Certo? Então, o volume do teu cilindro é uma coisa que depende de H. O Rzão está fixado. O π é um número. Beleza? Então, esses caras aqui são números. Tá? Agora, o que tu queres mesmo desse volume? Tu queres o quê? Volume máximo. Certo? Então, se é volume máximo, o que tu acha que tu tens que fazer aqui? Tu tem que achar o quê? O ponto de máximo dessa função. Certo? Então, vamos lá. Achar o ponto de máximo dessa função. Então, a volume, vou derivar isso e vou igualar a zero. Não é isso que a gente faz? A gente acha o primeiro ponto crítico, né? Então, a derivada desse cara. Derivada desse cara. Quem é a derivada disso aqui? πr quadrado. Lembre-se que o π e o r são constantes. Menos. Quem é a derivada disso aqui? 3π quartos. De quê? De h quadrado. Tudo bem? Tá? Então pronto, ó. Tá aí o que eu já derivei. Agora eu vou igualar isso a zero. Tá? Então vai ficar π Rzão ao quadrado menos 3π quartos h quadrado. Isso é igual a zero. Tá? Vou passar isso aqui para lá. Vai ficar π Rzão ao quadrado é igual a 3π quartos Hzão ao quadrado. Olha, o 4 passa multiplicando, o 3π passa dividindo, eu já cancelo o π, né? Então vai ficar 4 Rzão ao quadrado sobre 3 é igual a h ao quadrado. O quadrado do h passa em forma de raiz. Preciso me preocupar com mais e menos? Por que não? Porque h é uma medida, certo? Então não existe medida negativa. Então esse h vai ser igual. Raiz de 4 é 2. Raiz de r quadrado é r. E a raiz de 3 continua.
Tudo bem? Tá? Então, esse é o valor de H. Tá? Vamos continuar. Agora, a gente quer que esse volume seja máximo, certo? Para esse volume ser máximo, o que tem que acontecer? Tem que fazer o quê? Segunda derivada. Vamos atrás da segunda derivada. Então, V duas linhas com relação a H disso aqui. Isso aqui dá 0, certo? Derivando isso aqui, o 2 vem para frente, vai ficar 6. Dá para simplificar aqui, tá? Vai ficar menos 3π sobre 2H. Tudo bem? Deu isso aí. Aí eu tenho que pegar esse ponto. Esse cara não é positivo? Sim ou não? Positivo. Quando eu substituir bem aqui, isso tudo vai ficar o quê? Negativo. Né? Então vai ser ponto de quê? De máximo. Né? Então vou chamar isso aqui de H0, bem aqui, ó, que é o nosso ponto crítico. Note que V duas linhas de H0 vai ser menor que 0. Logo, em H0 temos volume máximo. Tudo bem? Então, esse é o cilindro de volume máximo. Quanto é que tem que ser a altura? A altura tem que ser 2 vezes o raio, o dobro do raio da esfera, e divido isso por raiz de 3. Tudo bem? Claro que na hora de você fazer isso aqui na prática, né? O raiz de 3 é um número irracional. Vai ser difícil, né? Então você coloca uma coisa aproximada, pega 1,73 lá e já fica bonitinho. Tá? Deu para entender, pessoal? Tá? Então esse é o nosso problema 1. Problema de otimização. Vamos para o nosso próximo problema. Determine a altura do cone circular reto de volume máximo inscrito na esfera de raio R. Então agora, eu não quero colocar um cilindro dentro da esfera, eu quero colocar um cone. Quero saber qual é o volume máximo desse cone. Tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Então, olha, agora você tem uma esfera, tá? E eu quero colocar um cone dentro dessa esfera. Tá? Tá aí o cone dentro da esfera. E ele quer saber o que? A altura, né? Muito bem, vou marcar aqui, ó. Olha, essa distância daqui para cá é o quê? Pode projetar o quadro, por favor. Isso aqui é o quê? É o raio de quem? Da base do cone. Então, vou chamar de Rzinho. Tá? Rzinho esse cara aí. Agora, vamos pegar aqui o centro da esfera. Vou passar aqui esse segmento. Aí, se eu ligar o centro da esfera com esse ponto, isso aqui dá o quê? O raio da esfera. Certo? E quanto é esse cara? É a altura do cone menos esse pedaço. E esse pedaço é quem? É o raio da esfera, certo? Então isso aqui é a altura menos o raio da esfera. Tudo bem? Pronto, agora tem um triângulo aí. Nesse triângulo eu vou poder pensar um pouquinho. Vamos para o volume do cone mesmo. O volume do cone é o quê? É πr² vezes a altura dividido por 3, certo? Então esse volume depende do raio e depende da altura. Então é uma função de duas variáveis. Tá? Só que ele quer saber quem é a altura. Então eu posso tentar descartar daí o raio. Porque, olha, quanto maior for a altura,
menor o raio da base, certo? Se o raio da base for muito grande, a altura é muito pequena, tá? Muito bem. Na verdade, se o raio da base for muito grande, não quer dizer que a altura é muito pequena, tá? O raio da base pode ser pequeno e a altura também ser pequena, certo? Imagina que eu vou indo para cá, vou aumentando, 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 quando chegar no centro da esfera é o raio máximo, né? Mas se eu continuar subindo, o raio começa a diminuir e a altura também. Beleza? Claramente que esse cara não vai ter volume máximo, certo? Muito bem, então vamos aplicar aqui o Teorema de Pitágoras, aqui nesse triângulo. Então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter r ao quadrado é igual h menos r ao quadrado mais r ao quadrado. É o r que eu tenho aqui, ó. Então vou passar esses caras tudo para cá. r ao quadrado menos h menos r ao quadrado, esse é o valor de r, tá bom? Bora distribuir logo isso aqui? Vai ficar r ao quadrado menos h ao quadrado menos, vai ficar mais, né? 2hr mais r ao quadrado vai ficar menos, né? Menos r ao quadrado, esse é o valor de r. Agora dá para cancelar o r. Então vai ficar aqui, ó, 2h ao quadrado mais 2hr, isso é igual a r ao quadrado, tá bom? Pronto, achei uma expressão para r ao quadrado. Então retorna aqui no volume. Então teu volume, que depende só de h agora, porque eu vou retirar esse r, vai ser quem? Vai ser π. Vou colocar π terços aqui na frente. O r ao quadrado é isso, ó. É 2hr menos h ao quadrado vezes h. Tá? Tudo bem? Então esse volume, que depende de h, vai ser igual ao quê? Vai ficar 2π r, h vezes h dá h quadrado, sobre 3. Menos π h ao cubo sobre 3. Certo? Então esse é o volume, que depende só de h agora, tá? Então, ó, agora eu vou derivar, né? Vou derivar para poder achar o ponto crítico dessa função. A derivada disso, a derivada vem um 2 para frente, vai ficar 4 π r h sobre 3. Aí, derivando ali, o 3 vem para frente, né? Quando o 3 vem para frente, vai cancelar com esse 3. Então vai ficar π h quadrado, tá? Vai ficar menos π h quadrado. Tá bom? Agora a gente quer quando isso é zero, né? Opa. Quero saber quando é que isso aqui é zero. Então coloco o h em evidência. Vai ficar 4π r sobre 3 menos π h. Isso é igual a zero, certo? Então, isso vai dar, a derivada vai dar zero se h for zero, certo? Ou se essa parte de dentro aqui é zero. Vai ficar π h é igual a 4π r sobre 3. Olha, dá para cancelar o π? Vai ficar h 4 terços de r. Tá bom? Então esse é o valor de h. 4 terços de r. Vamos verificar se de fato esse h me dá o volume máximo. Então eu preciso derivar de novo e analisar o sinal da segunda derivada. Vamos derivar de novo? Essa aqui é a derivada, né? Então, a segunda derivada vai dar o quê? Vai dar 4 terços de πr
menos πh. Certo? Se você substituir esse cara aqui... Oi? 2π aqui, né? Aqui tem um 2. Por causa da derivada aqui, esse 2 aqui vem para frente. Agora você substitui esse h. Tá? Vai ficar a segunda derivada em 4 terços de r é igual a 4π r sobre 3 menos 2π aí 4 terços de r, certo? Olha, isso aqui é idêntico a isso aqui, né? Certo? Só que esse cara aqui é o dobro, então isso aqui vai ficar negativo. Se é negativo, esse ponto é ponto de máximo, né? Note que a derivada de duas linhas de 4r sobre 3 é menor que zero. Logo, temos ponto de máximo. Que era o que a gente queria, certo? Então, temos aí ponto de máximo, tá bom? Então, deu para compreender como é que a gente acha o ponto de máximo nesses problemas? Tá? Nota que não tem equação nenhuma, você que tem que perceber o que você tem que fazer, tá? Vamos fazer essa questão 3. Vamos fazer a 3. Então, problema 3. Problema 3, você tem uma parábola. Você tem uma parábola que ela faz isso aqui. Tá? E essa parábola é y² igual a 2x. Lembrando que parábola a gente está acostumado sempre assim, né? Com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. A gente está acostumado com a cavidade para o lado, né? É porque a gente estava pensando em parábolas como sendo funções, tá? Como sendo gráficos de funções. A parábola não precisa, ela pode ser inclinada, tá? Pode ser inclinada, você não tem problema, tá bom? Agora, projetar lá o problema. Então, ele diz o seguinte: encontre o ponto sobre a parábola mais próximos de 1, 4. Então, você pega aqui o 1. Vou pegar aqui o 1. 1, 2, 3, 4. Então, esse cara bem aqui, ó. Então, eu quero saber, na parábola, quem é o cara que vai minimizar essa distância aqui, ó. A menor distância aí. Tá bom? Essa menor distância que eu quero ir atrás. Olha só. Você consegue enxergar que a gente consegue formar um triângulo aqui? Sim ou não? Tem um triângulo aí, não tem? Tá? E esses pontos aqui da parábola, vê se você concorda comigo, eles são do tipo x y² sobre 2. Tá bom? Você pode passar esse 2 para cá, né? Você pode pensar assim. Tá? Ou você pode pensar da seguinte forma. Outra forma de você enxergar é o seguinte. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Então a gente quer determinar essa distância. A gente quer que isso seja a menor possível, tá? É isso que a gente quer que aconteça. Então, como que vocês fariam? Como que se faria esse problema? Qual seria a ideia?
a distância. Então, tu tem que pensar nessa distância. Vai, me diz como fazer. Oi? Não, esquece limite. Pois é, isso que eu quero saber. Esse aqui é 1, 4. 1, 4. É, que o x é 1 e y é 4. Oi? Como fariam? Mas isso é o quê? Como é a distância na geometria? Essa distância é o quê? Raiz a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Vai. Substitui o ponto. Vai ficar raiz, vai. X menos 1 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado. E agora? Não é melhor trocar o x? Você já sabe que o x, olha, o x ele é y quadrado sobre 2, certo? Tá bom? Então vamos substituir bem aqui. Isso aqui é igual a raiz de y quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. E agora? Essa é uma função que depende de y. E acha o ponto mínimo dela. Mas tu vai querer trabalhar com essa raiz aqui? Vamos ser espertos. Tu vai querer trabalhar com essa raiz? Como é que você faz para você não trabalhar com a raiz? Oi? Não, como que você faz assim? Ó, não quero trabalhar com a raiz. O que você faz então? Você não usa a raiz. Só isso. O que tu tem que fazer? Tu não tem que minimizar a distância? Sim ou não? A distância não é uma raiz quadrada de alguma coisa? Então, minimizar a distância não é a mesma coisa de... Minimizar a raiz não é a mesma coisa de minimizar o que tem dentro da raiz? Sim ou não? Então, basta eu olhar só o que está dentro da raiz e procurar o ponto mínimo de quem está dentro da raiz. Achar o ponto mínimo de quem está dentro da raiz é a mesma coisa que achar o ponto mínimo da raiz. Deu para entender? Tá? Então, é suficiente. Achar o ponto mínimo de f de y igual y quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Ficou claro? Tá? Ao invés de eu minimizar a raiz, eu minimizo o que está dentro da raiz. Tá? E agora eu vou derivar. É y. Então, derivando isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 2 y quadrado sobre 2 menos 1 vezes a derivada desse cara, que é o próprio y, né?
mais derivada desse cara. 2y menos 4 vezes a derivada do y, que é 1. Agora eu quero que isso dê 0. Certo? Vamos primeiro arrumar isso aqui. Vamos arrumar primeiro isso aí. Antes da gente ver o 0. Esse vezes esse vai dar y ao cubo. Esse vezes esse vai dar menos 2y. Agora, esse vezes esse, a 2y, e esse vezes esse vai dar menos 8. Tá bom? Dá para você cancelar. Então, a sua função derivada é quem? É y ao cubo menos 8. Tá bom? Essa é a função derivada. E você quer que isso dê 0. Então, quem é o y? Se isso aqui dá 0, o y é 2. Vamos descobrir se isso mesmo é ponto de mínimo. Deriva de novo. Olha, a função derivada é isso aqui, né? Vai dar 3y². Quando você substituir o 2 aqui, 2² dá 4 vezes 3 dá 12, que é maior que 0. Então esse ponto é de quê? Mínimo. Então tu queres que o y seja 2. Se o y for 2, 2² é 4. Dividido por 2, 2. Então o x é 2. Tá? Então o ponto é 2, 2. Vamos lá, ver no GeoGebra isso. Então é y² igual a 2x, né? Tá aí a parábola, tá? Deixa eu colocar o ponto agora 1/4. Tá aí o ponto 1/4. Tá bom? Agora, o que a gente tem que fazer? Vou pegar um ponto qualquer aqui. Em cima da parábola. Tá? Tá aí um ponto qualquer em cima da parábola. Vou colocar agora a nossa resposta, que é 2, 2, né? Tá aí a nossa resposta. Vou medir a distância desse cara para o ponto C. Essa distância deu 2,24. Vou medir a distância desse cara para o ponto B. Essa distância deu 4,59. Tá? Vou começar a movimentar o ponto B, para ver se não tem nenhum lugar que tem uma distância menor que 2,24. Observa que quanto mais perto eu chego do C, mais perto eu chego do 2,24. Mas nunca menos que 2,24. Se eu passo do C, eu já estou com 2,26. Deu para entender? Então, de fato, o ponto que nós achamos é o ponto mais perto. Tá? E isso é muito aplicável, porque tu pode estar trabalhando, imagina com sistemas hidráulicos. Está tendo grandes obras na cidade de Belém com a parte de drenagem, né? Você precisa colocar tubulações, essas coisas todas. Então você sabe que a tubulação está passando em uma certa região, tá? E você precisa conectar a tubulação que está vindo de uma outra rua. Mas você tem uma certa mobilidade para saber onde passar essa tubulação. Então, claro que você vai querer gastar o menos possível, né? Se não tiver pilantragem de desviar dinheiro, né? Tipo, asfalta. Ah, esqueci do tubo. Quebra. Coloca a tubulação, asfalta de novo. Muito legal isso, né? É absurdo, absurdo. Então, você sabe que tem que passar a tubulação. Então, você pode encontrar o ponto de menor distância. Então, você vai gastar menos tubos possíveis, tá? Para chegar até ali. Então, você encontrar o ponto mais próximo é de fundamental importância, que é esse caso, tá?
Eu já vi casos dos caras que eles asfaltam, aí depois eles quebram para colocar a tubulação, aí depois asfaltam de novo, depois eles quebram porque a tubulação que foi colocada não era suficiente. Alguém de propósito errou no tubo, colocou um tubo pequeno, né? É incrível essas coisas. Vamos lá, então. Questão 4. Determine uma reta tangente ao gráfico de modo que a distância da origem a ela seja a menor possível. Como que você faria essa? Você tem, olha lá, você tem uma parábola que é 1 menos x quadrado. Então ela faz isso aqui. Essa é a sua parábola. Tá? Esse carinha bem aqui é 1. Esse carinha bem aqui é menos 1. Esse carinha aqui é 1. Tá? Vai ter retas tangentes, não vão? Tem retas tangentes em todos os pontos dessa parábola, porque ela é uma função derivável. Então dá para você determinar a reta tangente em todos os pontos dela. Eu quero saber qual é a reta tangente que está mais perto da origem. Como que você vai fazer isso? Achar o ponto mais perto da origem. Como fazer isso? Vai, como fazer? Vamos, pense. Eu quero saber qual é a reta tangente que está mais perto da origem. Primeiro, como se calcula a distância de um ponto para uma reta? A distância de um ponto para uma reta, como é calculado? Imagina que o quadro é a reta e eu sou o ponto. Como calcula a distância de mim para o quadro? Eu vou pegar uma trena e vou puxar ali para ali? Eu vou puxar para ali? Não. Tem que ser como? De forma perpendicular. É essa que dá a menor distância, certo? Então, é assim que se calcula a menor distância. Então, como é que você vai fazer aqui? Primeiro, onde que está esse ponto? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro ou quarto quadrante? Onde que está a resposta? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Primeiro e segundo. Está em cima dos eixos? Não. Está em cima dos eixos ou não? Sim ou não? Não. Tu não sabe que quando tu traçar aqui a circunferência vai passar aqui por fora? Não é isso? A parábola não é mais fechada que a circunferência? Então a circunferência é onde estão os pontos equidistantes da origem. A parábola passa por dentro. Se passa por dentro, então quer dizer que esses pontos, eles estão mais perto que os pontos extremos. Ó. Essas distâncias aqui todas são 1. Certo? Então a sua resposta tem que ser inferior a 1. Tá bom? Então vamos lá, eu já sei que a resposta está aqui e está aqui. Como é que eu faço agora? Vai, me ajuda. Então como é essa distância? Vocês é bem fácil para vocês, né? Porque eu falo, como é que faz? Aí minimiza a distância. Quem é a distância?
Vai. Minimizar a distância. Quem é a distância? Vai. Raiz. Variação de x, variação de y. Não vou escrever aquela parte mais não. Vai. A outra parte. Como é que fica? X menos o zero, não é isso? Ao quadrado. Mais y menos o zero ao quadrado. Então isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado. Tu vai querer trabalhar com x e y? Hein? Tu sabes que a tua função é y igual ao quê? 1 menos x quadrado, não é isso? Então como que tu vai colocar ali? No lugar do y, tu vais colocar 1 menos x ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai ficar igual raiz x quadrado mais 1 menos o x quadrado ao quadrado. Tu não quer minimizar a distância? Minimizar a distância é minimizar essa raiz. Minimizar a raiz não é a mesma coisa que minimizar o que está dentro da raiz? Então vamos calcular o que está dentro da raiz. Então, f de x igual x quadrado mais 1 menos x quadrado ao quadrado. Vamos minimizar isso. Derivada de x quadrado é 2x, mais derivada disso, 2, 1 menos x quadrado, derivada de quem está aqui dentro, menos 2x. Tu queres que isso dê zero, certo? Então, f' de x igual a zero. Aí tu coloca 2x em evidência. Vai sobrar o quê? Aqui vai sobrar 1. E aqui tem um negativo, ó. Vai sobrar menos 2, que está multiplicando 1 menos x quadrado. Eu quero que isso dê zero. Então, ou esse cara é zero, ou esse cara aqui é zero. Se esse for zero, vou ter x igual a zero. E a outra parte é isso aqui. Que é 1 menos 2, 1 menos x quadrado igual a zero. Passa esse cara para lá. Vai ficar 1 igual 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos x quadrado dá menos 2x quadrado. Passa esse cara para cá e esse cara para lá. Vai ficar 2 x quadrado igual... Esse para lá vai ficar 1. X quadrado é igual a meio. Então, x é igual a raiz de meio, que é 1 sobre raiz de 2, né? E 1 sobre raiz de 2, mais e menos, né? Então, isso aqui vai ficar x é igual a mais e menos raiz de 2 sobre 2. Então é esse cara, ó, raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Nele, quando o x for raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2, eu vou ter a menor distância. Aí eu calculo, determino a reta tangente. Tá bom? Quem é a equação dessa reta tangente? Vai. Y menos f de A é igual f' de A x menos A, certo? Quem é o teu A? Raiz de 2 sobre 2. Então vamos calcular a derivada agora. F' de x. Quem é? Quem é a função? Não é 1 menos x quadrado? Então, f' de x dá menos 2x. O teu cara é esse cara. Então, f' de raiz de 2 sobre 2 é 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar só raiz de 2, que você cancela aqui. Tá? Menos, né?
Tem um menos aqui. Obrigado. Então vai ficar y igual... Vou passar esse f de A para lá, tá? F de A, substitui aqui. 1 sobre raiz de 2 ao quadrado vai dar 1 sobre 2. Vai ficar 1 menos meio vai dar meio. Vai ficar meio positivo. Então vou deixar aqui mesmo. Menos meio é igual. Esse cara é menos raiz de 2. X menos o A, que é raiz de 2 sobre 2, né? Então essa é a equação de uma reta tangente que está mais perto da origem. Beleza? Isso também é uma coisa que você tem que fazer. Tá? Por exemplo, imagina, vamos pensar de novo vamos pensar em campo elétrico, por exemplo. Você sabe que quando você passa uma fiação, e se passar por ali uma corrente elétrica, naturalmente vai induzir um campo elétrico. Toda corrente elétrica da origem é um campo elétrico, tá? Esse campo elétrico ele tem um certo alcance. Dependendo da intensidade dele, esse alcance dele pode ser maior ainda, certo? Então pode ser que você não queira que o campo elétrico induzido aqui nessa fiação não chegue nesse ponto. Se chegar nesse ponto, causa alguma espécie de interferência, tá? Então, você já sabe que por esse ponto você não pode passar uma fiação. Ok? Você pode pensar nessas coisas, tá? Muito bem. Vamos ver aqui no GeoGebra como fica. Então, quem nós tínhamos era 1 menos x quadrado, né? 1 menos x quadrado. E eu vou aproximar aqui. Aproximar bastante aqui. Eu vou pegar x é igual SQRT 2 sobre 2. Vou pegar a interseção aqui. Esse ponto. Vou tirar isso aqui. Agora, eu vou medir a distância da origem para esse ponto. Essa distância é 0,67. Agora eu vou colocar um ponto qualquer aqui na parábola. Olha, 0,94. Agora eu vou deslocar esse ponto. Nota que ele vai diminuindo, ó. Tá? Vai diminuindo até chegar aqui no ponto D, que é 0,87. Depois ele aumenta. Tá? 88, 89, 98. Aqui é o máximo, que é 1, né? Depois ele começa a diminuir e passo de novo pelo 87, que é nessa região aqui toda, tá? Claro que essa região toda aqui não dá 87, tá? É porque o GeoGebra está só com uma casa decimal. E para cá aumenta. Então o ponto mínimo acontece nessa região aqui, onde está o raiz de 2 sobre 2. Beleza? Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Vou pular esse ponto 5. Vamos para o ponto 6. Problema 6. Problema 6. Nós temos uma coisa, olha. Determine as dimensões do retângulo de área máxima, cujo perímetro 2π é dado. Então, ele diz o seguinte. Você tem um retângulo, tá? E esse retângulo está todo torto. Tem aqui esse tamanho x, esse tamanho y.
tá? E você tem um perímetro desse retângulo. Esse perímetro é 2π. Tá bom? Ele quer que você faça o seguinte, olha. Determine um retângulo de área máxima com esse perímetro fixado. Tá? Só isso. Então você tem que saber quem é x e quem é y. Certo? Vamos lá. O que é perímetro mesmo? A soma de todos os lados. Se esse lado é x, isso aqui é x. Se esse é y, isso aqui também é y. Então, somar todos os lados disso aqui vai dar 2x mais 2y igual a 2π. Você pode cancelar o 2, né? Vai ficar x mais y é igual a p. Tá bom? Ele não quer um retângulo de área máxima? O que você vai fazer? Calcular a área do retângulo, né? Então, a área do retângulo que depende do x e do y é x vezes y. Tudo bem? Essa é a área do retângulo. Tu queres trabalhar com duas variáveis? Não, né? Então, você passa o x para lá. Vai ficar y igual a p menos x. Tá? Então, a sua área agora, que só depende de x, é igual a x vezes p menos x. Então, essa área, xp menos x quadrado. Tu não queres área máxima? Tu quer área máxima. Isso aqui não é uma parábola? Com cavidade para baixo? Tem ponto de máximo. Legal, né? Se tem ponto de máximo, a gente já sabe que é um ponto de máximo de uma parábola, né? Acontece onde? No x do vértice, né? Quem é o x do vértice? Menos b sobre a. Quem é o b? Menos b sobre 2a, né? Quem é o b? É o p. Então é menos p sobre 2a. Quem é o a? Menos 1. Então isso aqui vai dar p sobre 2. Então o x do vértice está acontecendo no p sobre 2. Então esse cara tem que ser p sobre 2. E esse tem que ser p sobre 2. Então somar esse com esse vai dar o quê? Vai dar p. Só que somando tudo tem que dar quanto? 2p. Então esse cara também tem que ser p sobre 2 e esse também tem que ser p sobre 2. Então o seu retângulo tem que ser um quadrado. Beleza? Então, se você tem um retângulo que você quer a área máxima com um perímetro dado, esse cara só tem uma opção, ele tem que ser um quadrado. Beleza? Essa é a melhor opção. Muito bem. Agora, determine o número real positivo cuja diferença entre ele e seu quadrado seja máxima. Você quer um número real positivo cuja diferença entre ele e seu quadrado, a diferença entre ele e seu quadrado, seja máxima. Pronto, eu preciso saber o máximo dessa função. É uma função quadrática, né? A gente já sabe como achar o máximo, mas vamos fazer pelo método tradicional. F' de x é igual a 1 menos 2x. Derivou igualou a 0, né? Então vai ficar a derivada igual a 0. 1 menos 2x igual a 0. 2x passa para lá. Projeta aqui o quadro, por favor. Fica 1 igual a 2x. O 2 passa dividindo. Então x é meio. Certo? Então esse cara é o candidato. Aí você deriva pela segunda vez. Derivada disso dá menos 2. Que é menor que 0. Se é menor que 0, o ponto é de máximo. Então quem é o cara que, subtraído do seu quadrado, dá o maior valor possível? Esse cara é meio. Isso que é interessante.
qualquer número positivo que tu pensar. Pega ele, menos o quadrado dele. Qual é o maior resultado que tu vai alcançar? Isso só acontece no meio. Os outros todos é um valor menor. Tá? Bacana, né? Muito bem. Próximo problema. Próximo problema. Determine o número real positivo cuja soma com o inverso do seu quadrado seja mínima. Então, número real positivo cuja soma com o inverso do quadrado. Então, é 1 sobre x quadrado. Eu quero que isso seja mínimo. Tá? Então, isso que eu quero saber. Eu quero saber o ponto de mínimo dessa função. O que eu tenho que fazer? Derivar. Então, vou derivar isso aqui. F' de x. Derivada de x é 1. E derivada disso aqui? Menos 2 sobre x ao cubo, certo? Tu tens que igualar a derivada a zero. Vai ficar 2 sobre x ao cubo é igual a 1. Então vai ficar 2 é igual a x ao cubo. Vai ficar x é igual a raiz cúbica do 2. Então esse é o cara, tá? Precisamos saber se esse cara é ponto de mínimo. Deriva de novo. Derivando isso aqui, vai dar 6 positivo, né? Sobre x à quarta. Mas olha, o candidato não é positivo? Ele é positivo. Quando você substituir aqui que o expoente já é par, vai dar positivo. Então isso aqui vai dar maior que zero. Então esse ponto é de quê? Mínimo. O ponto é mínimo. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, determine o ponto da parábola mais próximo dessa reta. Então, a parábola x quadrado é a parábola x quadrado e a reta x menos 2. Essa aqui é x menos 2. E aí? Como é que a gente vai resolver isso? Uma reta daqui para cá? Você quer saber isso? Mas tamanho é 2. Como fazer essa? Oi? Vai estar por aqui assim a resposta, né? E o que vocês fazem? Oi? Como é que é o negócio aí? Você está dizendo que a resposta é o ponto da parábola onde a reta tangente é paralela
a essa reta. Essa que é a resposta. Você está certo. Você está certo. Não sei se sempre funciona, mas você está certo. Se você está certo, como resolver? Vamos, como fazer então? Não, vai, como fazer? Você já encurtou todo o trabalho, agora resolva. Y não. Não! Acha a reta tangente que é paralela a esse cara. Como é que eu vou fazer? Para eu achar a equação da reta tangente, eu preciso de uma coisa. Que coisa é essa? Derivada. De quem? Da parábola. Então, a derivada vai dar 2x. Quanto tem que dar essa derivada? Tem que dar 1. Porque o coeficiente angular dessa aqui é 1. Certo? Então, 2x igual a 1. Então, isso implica que x é meio. Beleza? Então, é só você procurar onde é que o x é meio. Então, deve estar por aqui assim. Será? Bora ver se dá certo. Não sei. Parece que dá. Vamos ver se a suspeita está certa. X ao quadrado. Y igual a x menos 2. Vou jogar x menos 2. X igual a 0,5. Vamos passar aqui uma reta perpendicular. Já que é assim que a gente calcula a distância, né? Vamos medir aqui, vamos marcar essa interseção. Vamos medir a distância daqui para cá. Essa distância é 1,24. Eu vou tirar esses caras, vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ponto qualquer. Um ponto aqui. E vou passar uma reta perpendicular. Vou pedir agora a interseção. Vou tirar a reta perpendicular. Vou medir a distância. Já que a distância sempre são coisas perpendiculares, né? Então, vamos fazer o seguinte agora. Olha, essa distância é a distância N. A distância N deu 1,27. A distância que a gente achou é 1,24. Vamos movimentar o ponto para ver se isso diminui, né? Olha, 1,32, 37, 26, 25, olha, 24, que passa aqui pelo mínimo, né? 24. Depois só aumenta. Então, de fato, a sua suspeita está correta. Parabéns. Parabéns. Muito bem, hein? Ele conseguiu enxergar o que as pessoas não viram, né? Muito bem, muito bem. Parabéns. Belo argumento. Eu estou tentando pensar se isso sempre funciona. Eu acho que não. Por causa disso,
Se eu tiver uma função assim, para parábola, perfeito. Mas eu tava matutando uma questão, uma função aqui. Então, se eu tiver um gráfico desse jeito, não vai funcionar esse argumento, porque nesse argumento eu vou achar esse ponto, eu vou achar esse ponto, eu vou achar esse ponto, vou achar esse, e todos eles, a reta é sempre paralela a esse. Entendeu? Aí eu não teria como determinar exatamente qual seria o mínimo. Poderia ser infinitos pontos, tá? Mas na parábola, perfeito. Na parábola funciona. O problema é onde que você vai restringir o domínio. Entendeu? Você não sabe como está sendo o comportamento dessa função. Pode ser que ela chegue muito perto, pode ser que ela fique mais distante. Entendeu? Oi? Se ele te der já a restrição do domínio, beleza. Mais fácil. O problema é se ele não te der a restrição do domínio. Tipo ali, eu te dei a função x², não te dei a restrição do domínio. Entendeu? Então, é difícil. O que a gente sabe? Que a parábola e a reta sempre vão se distanciar. Cada vez mais. Certo? Esse aqui está crescendo mais rápido do que cresce esse aqui. Então, claramente, a resposta não está lá para longe. A resposta está aqui perto da origem. Então, essa é a primeira suspeita. Não pode estar depois da origem também, porque isso aqui está crescendo, esse cara está decrescendo. Então, a resposta está nessa região. A suspeita é boa de estar nessa região. Então, você poderia restringir. Está nessa região aqui. Não mais que isso. Entendeu? Já nesse caso aqui, ó, se você está olhando só nessa região, você diz, ó, esse ponto aqui está perto. Mas olha, e se eu estiver olhando nessa região, você vai dizer, não, é esse ponto que está perto. Mas se eu estiver olhando nessa região, não, é esse ponto. Entendeu? Então seria ruim de qual o domínio que tu vai restringir. Tá? Então a ideia de pensar que se eu tiver reta, tangente e paralela, perfeito, porque retas paralelas, a menor distância é a distância entre as retas. Vai te resolver mesmo o problema. Sempre o ponto mais perto vai ser dado pela reta tangente. Pelo ponto de tangência da reta tangente. Sempre, sempre. Porque esse, inclusive, é um bom questionamento. De pensar assim, o ponto que está mais perto de uma certa reta, ou de um certo ponto, qual é a característica desse ponto? Se a função for derivável, esse ponto é ponto de tangência. Mas se não for derivável, não é verdade. Por exemplo, módulo de x mais 1. Qual é o ponto que está mais perto da origem? É o bico. Não é derivável, ele não tem reta tangente. Tá? Mas se ela for suave, perfeito. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos pensar nesse problema? Antes desse problema, vamos pensar nesse aqui. Olha só, esse problema. Um sólido será construído acoplando-se a um cilindro circular reto de altura h e raio r, uma semi-esfera de raio r. Então, você tem um cilindro, tá? Você tem um cilindro e em cima desse cilindro você vai acoplar uma semi-esfera. Tá bom? Então você quer acoplar aqui uma semi-esfera, tá? Então você tem a altura, projeta lá o slide, por favor. Então, ó,
Um sólido será construído acoplando-se um cilindro circular reto de altura H e raio R. Então você sabe aqui o raio é Rzinho. Como uma semi-esfera é Rzinho, deseja-se que a área da superfície do sólido, a área do sólido, seja 5π. 5π determine R e H para que o volume seja máximo. Então você quer que o volume máximo. Tá bom? Então ele está te dando que a área do sólido é 5π. Tá? Então vamos lá. Esse aqui, o raio aqui, você sabe que é Rzinho. Tá? Vamos para a área desse objeto. Tá? A área. Quantas áreas eu tenho que juntar aí para dar a área total? 3 áreas. A área dessa base, a área lateral do cilindro e mais a metade da área de uma esfera. Certo? Então vamos lá. Como é a área dessa base aqui? É πr², certo? Que é a área da base. Quem é a área lateral? 2πr vezes h. Vezes h. E quem é a área da semi-esfera? É 4πr², né? A área da esfera, não é isso? Então, da semi-esfera vai dar 2πr². Tá bom? Tu queres que isso seja igual a 5π. Então, 5π é igual... esse cara com esse cara vai dar 3πr² mais 2πrh. Dá para cancelar o π, né? Tá bom? Ok? E dá para você fazer o seguinte, ó. Dá para pegar 5 menos 3r² e pega o 2r e passa dividindo. 2r. Esse é o valor de h. Então agora, nota que você acabou de escrever h em função de r. Certo? Já está aí o h escrito em função de r. Tá? Tudo bem? Nota que nessa característica, o R, por exemplo, ele não pode ter um valor alto. Se esse R for um valor alto, já explode, né? Não faz sentido. Porque se o R for 1, você vai ficar 5 menos 3, que vai dar 2. Mas se o R passar um pouco de 1, esse número já vai dar negativo. Então não faz sentido o objeto mais. Tá? Então, a partir daqui, você consegue determinar o volume desse cara. Então, o volume desse cara é o volume do cilindro mais a metade do volume da esfera. Certo? Então, aí você vai conseguir escrever o volume do cilindro. Quem é o volume do cilindro? Não é πr² vezes a altura? Esse que é o volume do cilindro. Tá? Só que πr² vezes a altura, essa altura você já sabe quem é. Então agora o volume do cilindro vai depender só do R. Você retira o H. O volume da esfera é 4/3 de πr². Então, tudo bem, só tem R aí mesmo. Junta essas duas coisas, você vai derivar igual a 0 e verifica se esse ponto é um ponto de máximo. Tá bom? Então esse vai ser o seu trabalho lá antes da sua prova. Tá? Muito bem. Vamos lá, dicas da prova. Sua prova tem 9 itens. Nove itens. Cada item um ponto.
tá? Impossível tirar menos de 1. É impossível tirar menos de 1. Porque a letra A, domínio da função. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. É presente das férias, né? A sua função é assim, ó. É uma constante dividido por uma quadrática. Coisa mais fácil que isso, né? Uma constante dividida por uma quadrática. Então, quer dizer, né, que a sua função provavelmente terá 2 pontos que não fazem parte do domínio, né? Se o delta for maior que 0, certo? Então, se o delta dessa quadrática for maior que 0, então o teu domínio da tua função é reais menos os 2 caras, o x' e o x2'. 1 ponto. Não é? Simples demais. Depois, claro que eu vou perguntar para você, crescimento. Crescimento e decrescimento. Aí o que é que tu tens que fazer? Você tem que derivar. Você vai derivar essa função, né? Então você deriva. E como é que se deriva esse tipo de função? Regra do quociente, tu não inventa. Derivada da constante é 0. Puxa! A constante vezes a quadrática menos a constante, que é k, vezes a derivada da quadrática, que vai dar uma função afim. Né? Que coisa linda! Dividido pela quadrática ao quadrado, que dá um polinômio de grau 4. Certo? Aí, para tu analisar o sinal disso, polinômio de grau 4, tá de brincadeira? Polinômio de grau 4 é maior ou igual que 0, nunca é negativo. Então, se tu queres analisar o sinal disso, tu só analisa o sinal da função afim com um sinal trocado. Né? Então, a função afim, o que é que tu sabes da função afim? Tu sabe tudo, né? Tu sabe tudo, tu vai atrás da raiz da função afim. Né? Aí tu vê se ela é positiva para cá ou é negativa. Aí tu já sabe, isso aqui é crescente, isso aqui é decrescente, então ela é crescente, ela é decrescente. Se aqui der 0, esse ponto é de quê? De máximo. Até aqui tu já ganhou uns 3 ou 4 pontos. Tu já está te imaginando com a água de coco. Tá? Tu não está te imaginando com teu pai jogando coco em ti. Está imaginando com a água de coco. Tá? Aí, tu retorna. Peraí, tu vigia. Né? Tu não vai ser afoito de querer ficar só analisando isso aqui. Não esquece que tu tiraste pontos lá do domínio. Pode ser que esses pontos estejam por aqui perto. Certo? Então, tu fica ligado. Porque se tu me disser que a função é crescente no x', ferrou o teu ponto. Entendeu? Ela é crescente nesse trecho, só não no x'. No x' ela não está definida. Beleza? Tá certo. No domínio dela. Tá? Então, aí, mas o que eu vou fazer no x', no x2'? Tu sabe.
que é que tu vai fazer? Ora. Tu vai orar primeiro para lembrar o que tu tem que fazer, né? Aí tu vai para o limite da função. Quando x tende a x' pela direita, aí tu vê o que é que está acontecendo. Muito provavelmente, isso aqui vai dar uma coisa infinita, ou mais ou menos. E tu vai lá pelo limite de x' pela esquerda, isso também vai dar uma coisa infinita. Para mais ou para menos, né? E a conclusão que você chega, que isso aqui é uma assíntota. Certo? É uma assíntota. O quê? Vertical. Tu sabe demais. Tu vai fazer a mesma coisa para o x duas linhas. E vai concluir que também é uma assíntota. Né? E como tu é esperto, tu já está na parte das assíntotas, aí tu já vai fazer o seguinte, vamos ver logo o que acontece com essa praga aqui, quando o x vai para mais infinito. Aí tu vê o que é que vai acontecer, vai dar alguma constante lá. Né? Não necessariamente a mesma constante que está ali, vou colocar C. Pode ser que seja 0, pode ser que seja 1, 2, não sei, tá? Para mais infinito significa que é a assíntota o quê? Horizontal. Horizontal, né? E você faz também a mesma coisa, limite de x tendendo a menos infinito dessa função. E isso talvez dê uma outra constante, ou não. Nunca se sabe. Né? Vou colocar aqui alguma coisa aqui, né? E vai ser também uma assíntota. Certo? Horizontal. Tá bom? Essa assíntota horizontal. Aí você continua. Você continua, porque depois que você fez tudo isso, eu peço assim para você, ó, esboce o gráfico. Esboce o gráfico. Aí tu já tem... mas para esboçar o gráfico está faltando uma coisa. Interseção com os eixos. Interseção com os eixos. Vamos fazer uma aqui. Vou fazer uma aqui, ó, perto, para tu não errar na prova. Eu sei que vocês iam errar, eu já vou te dar esse ponto aqui agora. Me diz, quantas raízes tem essa função? Não tem raiz, não tem como isso dar zero, ok? Se é uma constante dividida por um polinômio, isso nunca dá zero. Aí tu vai dizer lá, não tem raiz. Por que não tem raiz? Isso aqui? Impossível. Isso aqui é impossível. Tá? Por que é impossível? Porque não tem como essa divisão aqui ser zero. Se isso, para isso ser zero, teria que 75 ser zero, mas isso não acontece. Né? Então tu não tem raiz. Já é meio ponto isso aqui. Então é impossível tirar menos de 1,5. Acabei de dar meio. Onde é que toca no eixo Y? É só fazer o quê? X igual a 0. Então, toque com o eixo Y. Basta fazer x igual a 0. Se você faz x igual a 0, vem para cá. 75 dividido 0, 0, 75. Isso dá 1. Então, outra, é impossível tirar mais meio aí. É impossível tirar menos de 2. Hã? Coisa simples. Coisa simples demais.
Aí depois que tu faz todas essas interseções, aí você vai desenhar o seu gráfico. Aí tu vai Leonardo da Vinci, né? Você vai fazer lá o seu gráfico todo bonitinho, porque você já tem todas as características. Não esquece das assíntotas. Se eu fosse você, eu desenharia primeiro a assíntota. A assíntota horizontal, a assíntota vertical, tá? Faz os desenhinhos direitinho, colocou lá, pronto. Marca lá o teu ponto de máximo, o teu ponto de mínimo, que vai que tem, né? Vai que tem, pode ser que tenha. Mas também se tu errar com cavidade, tu não vai sacanear, né? Se quiser fazer, vai. Boa sorte para ti. Eu não peço. Mas assim, letra A, tá dizendo que é para você fazer, tem um espaço já certinho, eu coloquei assim, 4 linhas. Letra B, tem 8 linhas, porque tem mais conta na B. Aí tem mais espaço. Então, a prova está feita, as dicas estão dadas, e a última dica é a melhor de todas, né? Além dessa, né? Além dessa, estude. É só essa questão a sua prova. É só essa, né? Tem coisa melhor? Eu tinha prometido para vocês desde o primeiro dia de aula, lembra? Lembra que eu falei para vocês? Vocês farão uma prova que só vai ter uma função, que o objetivo é construir o gráfico dessa função. É essa a prova. A prova é essa. Não tem os problemas de otimização. Não tem. É só o gráfico, tá bom? Então, curtam bem as férias de vocês no primeiro dia, depois estudem integral, que é o nosso próximo assunto, já na nossa primeira aula de retorno, tá bom?